Boa noite. Boa noite, E aí, Danilo? Carneiro. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Boa noite, meu amigão Tiagão Melo. Um abraço. Bem, é, hoje, quinta-feira, né, mais um dia de live, né, de ao vivo. E nós escolhemos um tema que chama bastante atenção das pessoas, né, que atrai muito a curiosidade. E o tema é Céu de Luzes, a ufologia e a Alnilam em união. Né? Então, primeiramente, o nosso grupo de pesquisa, eu, Carneiro, o Carneirinho, Zé Raimundo, Francisco Marques e os demais, de vez em quando nós debatemos essa questão, né? A questão da ufologia, que em União é bastante aflorada, né? A gente há bastante casos relacionados à identificação de objetos voadores não identificados, né, OVNIs. Então, a princípio, eu queria dar boa noite para o José Santana Carneiro, que é muito interessado se volta muito para essa temática, né, Carneirinho? E nós vamos falar sobre esses Exatamente. relatos, tomando como objeto de discussão a Unilã, né, que é a grande simbologia dessa questão da ufologia aqui na região do município de União. Então, dando uma introdução aqui, a gente pode entender por ufologia os estudos associados com interesses em objetos voadores não identificados, ou seja, os OVNIs, e em fenômenos atinentes a essa natureza. Né? Então, um assunto, né, em que mexe com as pessoas. Né? Todo mundo tem uma história relacionada a um OVNI, a um disco voador, mais popularmente, né, como a gente conhece. Então, em União, nós temos um local na zona rural denominado de Estação Esotérica Aunilã, que é um local, né, um centro esotérico místico que trabalha com entidades extraterrestres. Né? Inclusive, nós já fizemos algumas visitas lá. É um local muito bonito. Fica na região de Davi Carlos, na localidade Sapucaia. E ela, se não me engano, o Carneirinho pode até precisar disso, ela está com mais de 20 anos atuando no município de União. Ela trabalha no Centro Esotérico Alnilam. Lembrando que Alnilam é uma estrela da constelação de Orion. E a Alnilam ela trabalha com a cura espiritual através de remédios caseiros, usando plantas medicinais que são receitadas por entidades extra transmitem essas receitas através da psicografia. Né? A mentora do local se chama Dona Socorro Borges. Então, ela incorpora essas entidades e fabrica remédios caseiros, né? Remédios para doenças da alma, né? Ou doenças do corpo, sob essa orientação extraterrestre. Então, lá é um local muito bonito, você tem lá a formação geométrica toda em círculo, segundo ela, é uma geometria sagrada, né? Um local muito bonito, tem os discopuntos, que são, que são locais onde elas dizem que os discos voadores pousam. Então, vou começar aqui com a Santana Carneiro, tratando sobre, por exemplo, a Unilã aqui em União. Nerinho, anterior à localidade de Praia, em qual outro local a dona Socorro Borges iniciou esse trabalho de ufologia no município de União? A transmissão está um pouco ruim devido à chuva, né? Aí tá um pouco de dificuldade aqui, mas é, como você acabou de citar, esses fenômenos se tornaram bastante comuns, né? E a cada tempo que se passa, desperta mais o interesse de mais e mais pessoas. Que
veem nisso e despertam uma curiosidade, entendeu? Então, como você citou no início da live, meu interesse por esses fenômenos foi já desperto, já de bastante tempo atrás. Eu sempre ouvia histórias a respeito dessas luzes que costumavam aparecer e perseguir pessoas nessas estradas. Então, aí com o passar do tempo foi despertando mais o meu interesse. E nesse meio tempo surgiu o Zé Raimundo, que me falou sobre essas histórias, que me atiçou mais ainda a curiosidade, certo? Aí eu comecei a pesquisar sobre essas luzes que se movimentam no céu e a incidência com as quais elas aparecem, né? Principalmente aqui na região de União, que nós temos a região das Vassouras, entre o Divinópolis e a Santo Odete, que é um local bastante movimentado em certas épocas do ano por essas luzes. Eu, inclusive, já fui perseguido por uma dessas luzes lá naquela região, em uma certa fim de tarde. Então, antes disso, eu já tinha ido lá com o Zé Raimundo Souza, que me passou os detalhes sobre um conhecido dele que estava tendo os avistamentos dessas luzes frequentemente lá, né? Aí a gente foi tirar dúvida para ver se era realmente verdade a procedência da história, né? Aí, por muita sorte, a gente conseguiu gravar um vídeo com essa luz pairando no céu, né, lá nas imediações. Mas ficou assim uma distância considerada longe, né, entre onde a gente estava e onde a luz estava aparecendo. E isso me deixou mais intrigado. Aí eu passei a fazer uma investigação paralela sobre isso e observações mais frequentes por minha conta, né? Aí uma certa noite, isso antes da gente ir até a União. Uma certa noite eu saí daqui de União e fui para lá observar um fenômeno que estava aparecendo. Aí era por volta de 5:30 da tarde. Aí a luz surgiu sobre um morro e ficou pairando. Eu com o celular focando, né? Mas como lente de celular não tem uma focagem muito próximo, aí quando aumentava o zoom, aí desfocava a imagem. Aí ficou somente naquele pontinho de luz se movimentando com frequência. Aí, para minha surpresa, quando eu achava que a luz já tinha ido embora, porque ela saiu pairando em direção como quem fosse no sentido de Teresina. Aí eu baixei a cabeça, né, desliguei o celular. Quando eu levanto a cabeça, a luz já vinha em minha direção, entendeu? Vinha em minha direção. Isso foi na época de pós-colheita da Convap e o local lá estava bem aradado, né? Estava marcado arado e dava para perceber que a luz vinha em uma intensidade tão rápida que não poderia se jogar que fosse uma moto ou uma pessoa de bicicleta, porque não estava sentindo aquela ondulação do arado da terra. Aí vinha pairando. Aí, em certo ponto, a mais ou menos uns 200 metros de onde eu estava, a luz parou, aí ficou pairando. E a minha reação, depois do espanto, foi ligar a ignição da moto e subir na moto, mas todo o tempo observando para aquela luz que estava lá, né, próximo. Pra qualquer reação, eu caçava o jeito de me esconder. Então, fazendo uma observação, você falou aí na questão da cana, é interessante porque esses fenômenos, eles
são muito mais fáceis de ser vistos nesse período aqui depois da colheita da cana, né? De agosto em diante, eles são mais perceptíveis, né? Onde a ocorrência de avistamentos ela é muito grande. Inclusive você, o Zé Raimundo, costumavam ir ali para o São Felipe tentar flagrar essas luzes. Na região da Aroeira, né? Na própria Convap, vocês também já fizeram muitos avistamentos. Temos também ali no Morro dos Pires, né, uma propriedade em que dezenas de vídeos já foram feitos com objetos voadores não identificados. Então, em União, há uma incidência muito grande. A gente pode citar aqui, o Carneirinho lembra, uma experiência própria. Quando nós vínhamos de uma pesquisa de campo, lá nas proximidades da Terra Dura, quando em cima de a copa de uma árvore, um dos nossos companheiros avistou um objeto cilíndrico pairando sobre a copa da árvore. Né? Mas foi questão de segundo e desapareceu. Inclusive, a gente ficou com medo até de passar. Né? Era por volta de 1 da tarde. Então, esses objetos, esses fenômenos, eles não têm hora para acontecer. Aroeiras, região da Prata, Santo Odete, lá na Lagoa Velha, também a gente já ouviu falar desses fenômenos. Né? Então, em União, há uma ocorrência muito grande de aparição dos aparelhos, né? Que a gente chamava quando era menino, não é um aparelho, né? Mas não são aparelhos, são objetos voadores não identificados. Pois é, exatamente isso mesmo. O interessante, o que chama mais atenção, lá nesse local onde eu costumava ir e fazer os avistamentos, é que lá os relatos já são de muitos anos atrás, entendeu? Posso dizer assim, anos muito antes da Convap e das empresas que plantam cana chegar naquela região. Pessoas que costumavam ir, por exemplo, de União para o Cajueiro, indo pela estrada, há anos e anos atrás já citavam esses relatos de luzes no céu, luzes que perseguiam os viajantes. Então, há inclusive o relato de um homem que mora lá na região depois do Cajueiro, eu não me recordo o nome do local lá específico, que ele relatou em uma roda de conversa que foi perseguido em uma noite, quando voltava para casa, foi perseguido por uma luz estranha, né? Ele disse que se viu muito aperreado e ficou sem saber o que fazer. A primeira reação dele foi pular dentro do mato, e por muita sorte ele disse que não pulou dentro de uma moita de tucum. Já pensou ele se jogando dentro de uma moita de tucum? Aí, pois é. Aí ele disse que pulou, chegou embaixo tentou se esconder e observou a luz pairando em cima dele, né? Ele disse que estava tão próximo que ele pôde observar as extremidades do objeto como se tivesse aquelas bases para aterrissagem, entendeu? Que ele disse que estava tão próximo que dava para perceber. Mas essa questão de avistamentos de luzes, aparelhos ou OVNIs, como se chamam atualmente, é muito contestado, principalmente pelo fato de que muita gente não acredita nisso. Então, é aquele mesmo fato empregado na lenda de um lobisomem, por exemplo, de uma mulher de vermelho, porque essas coisas sempre costumam perseguir pessoas que vão sozinhas, que é exatamente que naquele intuito de não deixar vestígios de que a pessoa possa provar o que viu. Entendeu? E aquela pessoa que ousa contar sempre se é passada por mentirosa. Ou estaria inventando aquele ato. Carneirinho, é que a gente volta aqui na Unilan, que as pessoas podem perguntar assim, mas o que tem a ver a Unilan com essas aparições? É porque lá acredita, assim, inclusive a mentora, né, em que pousam nesses discoportos naves espaciais. Né? Ou seja, inclusive aos sábados, né, 3 sábados no mês, tem um ritual onde ela recebe as pessoas, né, a mentora Dona Socorro, recebe as pessoas para prestar o atendimento espiritual.
né? Então, inclusive, ela falou para a gente que é rotineiro ela avistar essas naves lá no céu da Unilan, durante o dia, durante a noite. E é um local muito interessante, apesar de ser pouco conhecido entre os unionenses, mas é bastante procurado por pesquisadores, por ufólogos, né, do restante do Brasil, até do exterior. Muita gente vai até a Unilan para fazer essas pesquisas. Né? Infelizmente, a população de União ela não tem tanto conhecimento em relação a isso. Né? Mas, como a própria mentora nos falou, né, sempre lá tá tendo gente, nos dias de sábado, né, na madrugada de sábado para domingo, muita gente vai. Tem um ritual da lua cheia, que inclusive ela nos convidou, e a gente, quando der certo, vai lá para poder ver isso. Mas é uma região muito interessante, né? E ela é categórica, né? Ela diz que desde criança que avista esses objetos voadores, né? Então, pois é, cara. Pode continuar. Não, pode continuar. Pois é, cara, aquela visita que a gente fez lá na Unilan no mês de novembro do ano passado foi bastante interessante. Eu só não me senti tão à vontade porque eu tava sozinho na varanda lá e aquele guiso começou a balançar sozinho, cara. Eu realmente fiquei um pouco assustado, eu confesso. Pois não tinha vento, não tinha nada, somente aquele guiso fazendo aquele barulho lá e eu fiquei totalmente sem reação. Pois bem, eu ouço falar desses estudos referentes à Unilan desde a época da comunidade aquariana do Tapiraí, que ficava ali após a região da Formosa. Só que quando eles estavam lá, eu nunca tive a oportunidade de conhecer o local lá, mas ouvia muitas pessoas citando o referido local, como a dona Socorro até mencionou para a gente lá no dia da visita, né? Que era um local bastante procurado. E com relação à sede da Unilan entre a Gamileira e a Sapucaia, é um local bem estratégico lá, né? Cercado por morros, muita área verde, né? Naquele dia a gente reparou que o contato com a natureza é praticamente 100%, né? É tudo na base quer dizer, não tem nada de fora, né? Tudo geralmente de dentro mesmo. Tudo de dentro. Não pode matar nenhum tipo de bicho, né? Tudo preservado. A gente encontrou, inclusive, espécies de aves que nunca tinham visto por aqui. Né? Como exatamente. A papa-lagarta, que está praticamente em extinção aqui, lá tem muito, né? Então, é um local muito interessante e que é bastante receptivo. Ela é muito receptiva. Qualquer pessoa que quiser lá fazer a visita pode ir. Agora, não é certeza que vai avistar a nave, né? Porque isso aí é apenas para os mais sensíveis, né? Para esses avistamentos. Mas ela escolheu uma região em que há uma grande incidência de aparições. Né? De agosto a dezembro, União se transforma num céu de luzes. Né? Quem tem uma câmera, né, uma boa, dá para filmar. A gente ia ali na região do São Felipe, dá para fazer alguns flagrantes. Então, infelizmente, é um assunto pouco estudado, né? Mas é muito interessante, principalmente por conta desse interesse que tem de fora por a ufologia dentro do município de União. Pois é, exatamente. Interessante que o local onde a Unilan está situada é um local bastante calmo, tranquilo, e transmite uma paz espiritual muito grande, né? A gente praticamente, quer dizer, a gente chega e se sente em casa lá, né? Fica à vontade. É um local maravilhoso, vale a pena para quem precisa de um pouco de paz e tranquilidade. Lá é um local excelente. Além do mais, a dona Socorro com certeza vai ouvir, vai passar uma mensagem que que geralmente tranquiliza, né? Com certeza. Pois é. E aí, a gente sabe que os avistamentos aqui na região mais próxima da sede é frequente, principalmente entre os meses de maio até outubro, que é o final do período chuvoso para o início do período já mais seco. É bastante comum, né? Principalmente naquele período que a Convap está fazendo a colheita de cana, é bastante comum a gente
ouvi relatos das pessoas que fazem o corte da cana, principalmente aqueles que trabalham à noite, né? E, particularmente, eu tenho meu acervo de imagens desses avistamentos, né? Infelizmente, as imagens captadas por celular não são 100% perfeitas, porque o zoom é muito limitado. Então, mas a gente que já teve experiência assim, dessa forma, vê que é muito interessante, muito curioso. E quanto mais a gente quer sabe, mais a gente quer conhecer. Dá vontade até assim, de imaginar o que é que se passa num objeto daquele, o que é que acontece lá dentro, para onde vão, de onde vem, essas coisas. E algo que não passou, que nunca me saiu da memória, e que nos deixou, inclusive, bastante curiosos no dia da visita ao Milan, foi quando a dona, a mentora, né, a anfitriã do local, nos recebeu e depois comentou que a gente estaria em 5 pessoas. Só que a gente estava em 4, né? E isso a gente foi... Será se ela se enganou, se ela estava... Ou se ela realmente viu uma 5ª pessoa, né? A gente ficou... Pois não. Após aquela nossa visita, eu fui lá mais uma vez, levando um senhor que veio de Teresina em busca dessas curiosidades. Eu fui com ele lá, né? Aí, em uma conversa reservada com a dona Socorro, eu indaguei esse detalhe, né? Que ela tinha falado pra gente na hora que se despedir, né? Vocês 6, porque a gente andava em 5, né? Eu, Isso. você, o Francisco Marcos, Zé Raimundo e o rapaz que acompanhou a gente, né? 5 pessoas. Aí ela falou assim, vocês 6, né? Algo que deixou a gente um pouco, assim, extasiado e curioso. Quem era essa 6ª pessoa que estava acompanhando a gente, né? Aí ela me confirmou, não, realmente, eu vi, vocês vieram em 6 pessoas. Mas aí eu indaguei, não, pois é, ela disse assim, eu disse, Dona Socorro, a gente veio somente 5. Aí eu fui citar o nome das pessoas que vieram, né? Aí ela falou assim, não, mas havia uma 6ª pessoa com vocês. Ela sentou aqui na mesa, esteve falando, observando toda a nossa conversa. Aí eu perguntei, essa pessoa tinha uma aura ruim ou uma aura boa? Ela disse assim, não, essa pessoa tinha uma aura boa, porque se fosse ruim, vocês não teriam chegado aqui nem voltado para casa. Tá entendendo aí como é que é a descrição? Pois é. É muito interessante. Né? Exatamente. E a gente, inclusive, vai... Bom, particularmente eu vou... Quando eu iniciar os avistamentos novamente, vamos continuar. Vou tentar adquirir um equipamento mais sofisticado para ver se grava mais umas imagens mais adequadas, que é para poder a gente, quando expor, não ser taxado de paranoico ou de qualquer coisa desse tipo, porque geralmente é esse nome que a gente recebe, né? Quando a gente expressa essas aparições. Carneirinho, e tem outro detalhe aqui antes de a gente encerrar, que dizem que essas entidades elas têm um 6º sentido. E eu me recordo que certa vez você e o Zé Raimundo estariam combinando de fazer um avistamento na região do cemitério. E parece que a mensagem do celular que você mandou não chegou no Zé Raimundo. Como foi essa história? Pois é, cara, aconteceu isso aí, mas eu procurei não me entrar muito em detalhes. Eu preferi deixar esse mistério por si só, entendeu? Porque perde, assim, fica assim, sem graça a gente ficar perguntando pelos mínimos detalhes. É algo que a gente sabe que deixa a gente curioso. É verdade. Então aqui a gente vai já encerrar aqui esse ao vivo, né? Pera aí, calma aí. Tem mais história? Posso falar um conto verídico sobre essas perseguições ou não? Vamos de frase. Pois bem, eu quero ver o pessoal rindo lá no Facebook e no YouTube daqui a pouco, né? Então, um colega da zona rural, onde há muita incidência de avistamento desses objetos não identificados, ele, inclusive, falou comigo, com o Zé Raimundo, sobre o acontecido com ele. Pois bem, em uma certa noite,
ele sentiu vontade de fazer necessidade fisiológica. E como é lá, não é é na zona rural, então é a primeira noite que você procura fora de casa, né? Então, eles dizem que botou o chapéu na cabeça e saiu caminhando, procurando um local para fazer a necessidade. Diz que não foi muito longe, se desse uns 50, 60 metros mais ou menos da casa, né? Ele disse que estava lá despreocupado fazendo o serviço e de longe ouviu a esposa gritar lá da casa dele sobre essa luz que estava perguntando se ele tinha levado vela. Ele disse que não levou nada. Ele disse, não, pois tem uma vela bem em cima da tua cabeça aí, voando aí. Ele disse que olhou assim para cima e viu a bola de fogo pairando sobre ele. Ele disse que não deu, o susto foi tão grande que não deu tempo nem levantar as calças. Saiu correndo em direção à casa dele. Quando chegou na porta de casa, só fez se jogar. E o objeto e a luz ficou rodeando a casa o tempo todo. Ele disse que a partir daquele dia ele nunca mais ousou sair de casa à noite com receio de ser, como é que se diz assim, chupado, né? Que é assim que eles, a maioria deles chamam no interior, é chupado, né? Então esse eu acredito que seja somente um dos muitos e muitos relatos que já aconteceram envolvendo essas luzes, em que muitas das pessoas não têm coragem de expor, até porque se sabe que isso é algo que nem todos acreditam. É interessante porque, de acordo com a falácia das pessoas, né, que onde essa luz, essa esfera, ela toca, né, quando ela toca no chão, ali não nasce mais vegetação, não nasce mais capim. Em Teresina, nos anos 80, a gente teve um período em que as pessoas, teve gente que afirmou que teria sido queimado por um disco voador. Inclusive, isso tem em jornal, realmente. né, reportagem de jornal, né, o cara mostrando Então, o braço queimado, dizendo que teria sido ali vítima de um disco voador. E, inclusive, se não me engano, o bairro foi no Puti Velho. Exatamente, é isso mesmo, isso. Sobre essa história aí no Puti Velho. Deixou o pessoal lá das imediações todo apavorado, que o pessoal já não queria mais sair à noite, né? Com medo de ser perseguido e queimado por essa luz. Semanas depois, coincidência ou não, em Campo Maior apareceu a mesma narrativa. Olha, também um cidadão que foi queimado. A mesma coisa em Barros. Então, se é verdade ou não, mas o fato é que essas ocorrências, elas são rotineiras, né? Aqui, como o município de União, né, tem muita cana, geralmente as pessoas avistam a cana, ela retrocida, né? E dizem que ali é o efeito de um OVNI, né? Realmente, principalmente nessa região onde os avistamentos e aparecimentos são mais constantes, é comum encontrar canas retorcidas que diz na forma, como é que diz? Na forma convencional não é possível você pegar uma cana e torcer ela de uma forma com que ela fique arredondada, forme um círculo sem se quebrar, não é? Verdade. Então isso é bastante comum. E mais uma coisa é certa, a convicção é de que somos visitados sim, com frequência. Podemos até, como muitos dizem, tê-los entre nós, e eles estão tão bem disfarçados que a gente não consegue diferenciá-los. Verdade. Então, eu creio, no meu ponto de vista, que não vai demorar muito para que essa verdade seja revelada à população mundial. Tanto é que a gente vê que nos Estados Unidos existem leis específicas proibindo o contato direto de pessoas com seres extraterrestres, né? Verdade. Então, eu agradecer aqui o Carneirinho, né, que é membro do nosso grupo de pesquisa, né? E nós sempre, como já foi falado no início, a gente sempre toca nesse assunto, a gente sempre discute esse assunto e resolvemos trazer essas histórias para cá,
hoje, né, para essa live. Amanhã, às 19 horas, nós teremos uma outra temática, né, sobre a família Castelo Branco, suas ramificações aqui na região de União, Davi Caldas, Zé de Freitas, com nosso colaborador, nosso amigo, Torquato Torres. Né? Então, Carneirinho, agradecer aqui né, pela disponibilidade e continuaremos as nossas pesquisas, né, apesar da gente não poder se deslocar, mas a gente está continuando aí a nossa caminhada para publicar nosso trabalho aí o mais breve possível, né? Então, eu que agradeço pela oportunidade de estarmos expressando e tornando público essas coisas, esses atos, esses fatos, E lembrando que o que a gente comenta nas lives não é 100% do que está da história. A gente sempre procura deixar pontos de dúvidas, que é para poder despertar o interesse e a curiosidade das pessoas. Mas as histórias envolvendo tudo que nós comentamos vai estar 100% colocadas no nosso livro, né? Certeza. Então, boa noite aí ao Carneirinho, boa noite a todo mundo que Boa acompanhou. noite, valeu. Até a próxima.